E hoje eu quero falar com vocês sobre a questão do marketing. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Quem conhece, a minha história já deve ter me ouvido contar. Eu vou contar rapidamente aqui porque tem muita gente nova, acaba não conhecendo, Quando eu montei o consultório, eu não tinha paciente, Eu acho que é o comum de todos nós que iniciamos um consultório, uma clínica. E na ocasião eu optei por não pegar convênio. Foi uma estratégia na época, eu trabalhava muito em plantão. E na época eu falei, bom, se eu precisar fazer algo, fora do que eu quero, vai ser no plantão. E no consultório eu vou trazer uma proposta diferente, vou realmente fazer uma medicina diferenciada. E assim eu me envolvi apenas com pacientes particulares desde o início. Só que no início não tinha paciente particular, gente? Então eu lembro que eu alugava uma plataforma de laser, eu alugava para fazer depilação, alugava aos sábados, um sábado no mês, e aí eu enchia a agenda, eu fazia 10 horas de depilação, e só eram amigas, Então eram as minhas amigas da faculdade, amigas da residência, aí tinha mãe de uma amiga da faculdade, então era só gente conhecida, eu cobrava um preço muito baixinho. No final eu pagava, a locação da máquina e pagava uma conta de luz da clínica, pagava alguma coisa assim mínima. Então no início a clínica não se sustentava nem de longe, Eu precisava pegar dinheiro do plantão, dinheiro aí de trabalhos externos para bancar a clínica. E na ocasião eu achava que o único problema meu, eu só conseguia ver que tinha um problema. E era a falta de paciente. Então pra mim naquela época, se alguém chegasse pra mim e falasse assim, Clara, eu vou te dar a fórmula para você encher a sua agenda. Cara, eu ia pagar o que fosse, eu queria a minha agenda cheia. Eu queria porque eu achava que esse era o único problema, que eu tinha. E aí, eu realmente vim para rede social. Na época a gente falava pouco, em tráfego pago. A gente não falava muito disso. Era muito orgânico, tinha muito resultado só o orgânico. Então eu vim, realmente marquei presença, fazia muito conteúdo, gente. Eu postava muita informação. Olha, eu realmente fiz um trabalho assim de formiguinha. E eu fui captando pacientes. Demorou para o primeiro paciente marcar comigo, gente. Eu lembro que na ocasião foram 8 meses. Eu fazendo um trabalho diário aqui no Instagram. Todo dia postando e fazendo muito story, descrevendo assim. Nossa, eu falava muito sobre doença, sobre tratamento. Sabe, eu realmente tentava aumentar o nível de consciência da minha audiência. Demorou muito para o primeiro paciente vir. Mas veio. E aí quando começou a surgir pacientes vindos daqui, o negócio parece que andou. Parece que os pacientes... E aí eu ouvi os pacientes falando assim, doutora, te acompanho há tanto tempo. Era uma época que a rede social ainda era muito questionada, Hoje a gente não questiona. Hoje a gente sabe que bons profissionais divulgam seus trabalhos aqui. Bons profissionais, maus profissionais, todo mundo se divulga. Na ocasião, ainda tinha um certo preconceito com a rede social, Então, eu acho que as pessoas ficavam naquela assim... Será que é tudo isso? Será que essa doutora é legal mesmo? Então precisavam de um tempo maior para meio que se encantarem e confiarem em você. Então eu demorei isso. Foram 8 meses para ter o primeiro paciente, mas depois a coisa foi vindo, foi acontecendo e eu ouvia muito isso. Nossa, doutora, te acompanho há tanto tempo. Nossa, aí citavam coisas da minha vida assim. Nossa, eu lembro quando aconteceu isso. Sei lá, tinha 5 meses para trás. Então a pessoa realmente estava me acompanhando há muito tempo. Fato é, gente, encurtando a história. Comecei a ter gradualmente a sonhada agenda cheia. A agenda cheia aconteceu graças ao Instagram, exclusivamente ao meu trabalho do Instagram. A maioria dos meus pacientes vinham daqui. Um ou outro era boca a boca, um ou outro era indicado por amigo. A maioria dos pacientes eram vindos aqui da rede social. E, poxa, nesse ponto eu tava extremamente feliz, Cara, tava trabalhando, começava consultório 8 da manhã, ia pro consultório até 10 da noite, trabalhava 14 horas. Se precisasse eu ia aos sábados, ia pro domingo. Pra mim não tinha tempo ruim. E tava tendo uma fartura de pacientes muito grande, graças a Deus. Só que sabe quando você percebe que, caramba, aquilo que antes eu sonhava aconteceu e os meus problemas não foram resolvidos. Eu continuo não tendo a eficiência que eu gostaria. Indicou muito também, com certeza, Cláudio. O Cláudio fez residência, mestrado, tudo. Hoje é professor da UERJ. A UERJ é muito perto da nossa clínica da Tijuca, Então, nossa, o Cláudio indicava muito pelos corredores, mas até os pacientes que o Cláudio indicava, no final, o que eles faziam? Me procuravam no Instagram pra ver se conectavam, pra ver se tinham ali alguma conexão comigo, pra a partir daí marcar uma consulta. Então, até as indicações
parece que passavam pelo crivo, né, pela aprovação do Instagram. E como eu disse, agenda cheia, satisfeita com o volume, tava tendo mais conversão de procedimento, então tava ficando satisfeita com a conversão, só que eu não tava prosperando, o negócio não tava dando a liga. E eu falei assim, cara, aí se bate aquela frustração, né? Porque eu falei, pô, se o problema era a agenda vazia, agora a agenda não tá vazia. Qual que é o meu problema? Aí você começa a noiar, né? Pô, será que eu não tenho, sério, não tenho a veia para ter um negócio meu? Será que eu nunca vou ter um consultório que prospere? Será que eu não... Aí a gente começa a achar que o problema é com a gente, né? Passei por isso tudo, gente, na pele. Sofri cada uma dessas angústias aí que provavelmente você passa ou você já passou. Até que eu percebi, cara, que o meu problema tava na estrutura, na base. Eu não tinha um programa de fidelização de paciente. Eu não tinha uma equipe, né? Quando eu falo equipe, eu não tinha uma funcionária bem treinada. Eu tinha uma funcionária que era quase que uma porta, coitada. Ela e nada. Era bem parecido. Eu não tinha processos definidos no consultório. Os meus preços eram extremamente, assim, ultrapassados. Eu tinha definido meus preços colando realmente de colegas meus, de outras cidades, inclusive. Eu não parcelava muito os meus serviços. Gente, era uma sequência de coisas que estavam ruins na parte administrativa. E eu fui percebendo isso e falando, cara, eu acho então que meu problema não era só a falta de paciente. Era a falta de paciente, claro, a gente tem que ter paciente, mas além disso tem outras coisas que precisam caminhar juntas. E foi aí, né, gente, que eu comecei a me dedicar à gestão, comecei a aprender todo esse universo, né, administrativo, que a gente fala aqui, né, administração de consultório, gestão de consultório. Isso pode soar para os colegas médicos como algo repugnante, né? Ai, Clara, fiz medicina, quero atender paciente, quero eu falar de gestão. Não sou gestora, não sou administradora, não quero falar disso. Muita gente se nega a falar sobre isso e acaba pagando um preço muito caro. Por quê? Se torna escravo do consultório. Porque por não falar de gestão, por não falar de administração, por não falar de organização de processos, você acaba tendo o seu consultório pouco eficaz, pouco produtivo, pouco organizado. Uma equipe pouco autônoma. Tudo acaba sendo centralizado em você. Para trocar uma lâmpada, você que tem que decidir. Para pedir qualquer material do consultório, qualquer insumo, tem que passar pelo seu crivo. Você que tem que definir quantos que tem que comprar. Tudo fica em você. Acaba sendo um grande gargalo. Você fica super, né, atarefado. E vai chegar um ponto que você vai perder o tesão de estar no consultório. Você vai perder a vontade, aquela vontade genuína de estar no consultório por per se, que é atender os pacientes, estar ali exercendo a sua profissão que você tanto ama. Você não pode deixar chegar nesse ponto. E para não deixar chegar nesse ponto, a gente tem que falar de gestão, a gente tem que falar de administração, de organização. E o meu papel aqui, gente, é falar disso da forma mais simples, da forma mais descomplicada possível. Eu não tô aqui para falar termos técnicos e ficar falando coisas difíceis. Afinal de contas, eu não tô falando para gestores de clínicas. Eu não tô falando para profissionais da administração. Não. Eu tô falando para médico como eu, que quer ter o seu consultório prosperando, o seu consultório crescendo, o seu consultório ali lucrativo, com pacientes fidelizados, com pacientes satisfeitos, que te escolhem. Então, é o básico que a gente tem que falar, gente. Não é nada muito rebuscado. E meu propósito, minha missão é tornar isso descomplicado para vocês. Mas para isso a gente tem que falar sobre esse assunto. E eu sei que ninguém acorda num dia como hoje, né, terça-feira, e fala assim, hoje eu vou assistir a live da Clara pra ouvir falar de gestão. Cara, até pode existir um ou outro médico aí que tem esse desejo, mas é exceção. A grande verdade é que a gente não tem tanto interesse pra falar nisso. E tá tudo bem. Mas tem coisas na vida, principalmente quando a gente é adulto, que a gente tem que fazer mesmo que a gente não ame. Porque são coisas necessárias. E aí entra a questão administrativa do nosso consultório, né? Eu quis trazer isso pra vocês, gente, porque eu vejo muitos colegas focados e preocupados com marketing. Ah, Clara, como é que eu faço para aumentar meu número de seguidores? Clara, como é que eu faço para captar paciente? Clara, isso é importante. Tanto é que
tanto o marketing, né, quanto a presença digital, pra gente do Descomplique, no nosso método, ele é um dos 7 pilares para ter um consultório lucrativo. Mas percebam que eu falei, é um dos 7 pilares. Existem outros 6 pilares para você ter um consultório lucrativo. Então, você ter uma agenda abarrotada de pacientes não vai te garantir um consultório próspero. Vai te trazer um sentimento de felicidade, aquele sentimento de vaidade, sabe? Caramba, meu consultório tá cheio, os pacientes me procuram. É um sentimento bom, tá? Não vou falar que é ruim, não. Mas ele não vai se sustentar para sempre. Essa alegria, essa euforia de estar com a agenda cheia não vai se sustentar se os outros processos do seu consultório, se os outros pilares do seu consultório não estiverem organizados. Porque pra gente, vendem uma ideia que se a sua agenda estiver cheia, seus problemas estão resolvidos. Eu precisei passar na pele por isso para eu ver que não estariam resolvidos. Porque lá atrás eu acreditava que se minha agenda estivesse cheia, estava resolvido, estava ali vivendo o sucesso. E não foi assim. Eu precisei organizar os outros pilares para o negócio realmente florescer, crescer como mereceria crescer, né? Então, crescer naquele potencial máximo, né, gente? Não é crescer, tá ali crescendo, engatinhando, assim, realmente patinando. Não, é crescer e explodir se você tiver potencial para isso, né? Então, por que eu quis trazer esse assunto, né, gente? A gente compra a ideia que ter o marketing bem feito, tá aqui presente nas redes sociais, que isso basta para ter sucesso. E isso frustra muitos colegas. Então, eu preciso falar com vocês que fazer um bom marketing, ter uma presença digital, hoje em dia, cara, é quase que não te diferencia de ninguém. É igual aquela questão técnica que eu falo com vocês. Gente, ser tecnicamente bom é o mínimo. Hoje em dia, tá aqui nas redes sociais, fazer um trabalho aqui na rede social, é quase isso. Você não tá fazendo nada mais do que a sua obrigação. Faz parte do seu trabalho. Por mais que você não tenha se formado em publicidade, em comunicação. Agora, essa parte, né, dos bastidores do consultório ainda é negligenciada por muitos colegas. E aí, como eu tava falando, né, da independência, eu acredito que independência é a gente ter liberdade de decisão. Então, cara, a independência traz muita coisa junto a ela, né? Quando a gente fala em independência profissional, independência do seu consultório, né? Cara, pode ser a liberdade dos convênios, se assim você quiser. A liberdade de poder dizer não para um paciente. A pior coisa é você se colocar numa situação que você precisa aceitar tudo que o seu paciente quer para não perder aquele paciente, para não perder aquele procedimento, porque eu preciso fazer. Você acaba se colocando em situações de risco, em situações não boas para o paciente, inclusive, só que ele, né, não tem a informação, ele não tem, ele acaba sendo um ignorante em alguns aspectos, e isso protege as decisões dele, mas não protege as suas. Então, a gente ter liberdade para dizer não para um paciente, dizer não para um atendimento, de repente, de um paciente problemático que te causa mais problema do que prazer em atender, sua relação médico-paciente com ele é super, né, abalada. Cara, você pode dizer não para esse paciente, ao menos que ele esteja ali numa situação de emergência. Aí a gente tem que, né, pelo nosso juramento, atender e salvar esse paciente. Mas fora isso, atendimentos eletivos, você pode dizer não para o paciente. Mas para isso você tem que estar vivendo uma independência. Você precisa de saber dizer não para os seus funcionários, para os seus clientes internos, que a gente chama, né? Não quando a coisa não vai bem. Não é ter medo de falar não para o funcionário. Não, mas eu vou falar não, Clara. Ele vai ficar de cara emburrada para mim. Para evitar isso eu acabo deixando passar, relevo. Caramba, que liderança é essa que você está tendo com a tua equipe? Que líder você está sendo, sabe? Então, eu acredito que a independência, ela traz coisas muito boas para o nosso consultório, para nossa vida como um todo, né? Pessoal, mensagem final, mensagem do dia, resumindo tudo que a gente falou por aqui hoje. Se dedique ao marketing, se preocupe em fazer um bom marketing, com qualidade, com ética. Seja, né, um profissional aí que demonstra autoridade, sem ser aquele profissional que fica falando técnico, que fica falando, né, palavras difíceis. Não, fala realmente a linguagem popular, o que a pessoa que vai estar do outro lado vai entender. Se preocupe em construir essa imagem, né, que está alinhada com quem você é, com quem você quer ser profissionalmente, mas não esqueça todas as outras áreas importantes a serem desenvolvidas no seu consultório.
Eu sei que aqui no Descomplica a gente fala muito de dinheiro, né? Vamos ganhar mais, consultório mais lucrativo, aumentar preço, aumentar faturamento, lucro. Eu tenho que falar disso, porque a gente vive num mundo capitalista e que tudo é comprado e vendido. Então, para você realizar dezenas de sonhos seus, você vai precisar de grana. Você vai precisar prosperar financeiramente e não tem pecado nenhum nisso. Quanto mais você ganha, mais você tem possibilidade de fazer caridade, de fazer o bem. Então, aqui no Descomplica a gente não tem problema nenhum em falar de abundância, tá? Financeira. Mas nem tudo se resume a isso. Então, um dos depoimentos que eu mais fico feliz de ver são, por exemplo, esse da Laura. Claro, eu estou numa terça-feira de manhã estudando para a prova com meu filho. Uma outra falou, claro, agora eu faço aula de tênis. Eu consigo fazer aula de tênis. A outra, claro, eu consigo buscar minha filha no colégio e levar ela no balé. São coisas pequenas, né? Podem parecer pequenas para quem tá de fora, para quem tá dentro. São coisas gigantescas, mas que só são possíveis quando você otimiza o seu trabalho. Você ganha mais pelo seu trabalho para aquele trabalho que você está fazendo. Porque aí você consegue ter o que a gente falou, liberdade. Liberdade para escolher, trabalhar mais, viver mais tempo com a família. E aí você começa a organizar melhor o seu tempo. Agora, nada disso, gente, vai acontecer com a gente de bracinho cruzado, seguindo a nossa rotina. Ah, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Uma hora Deus vai prover, Deus vai me abençoar e o negócio vai acontecer. Se você está esperando isso, tem uma historinha, né? Não sei se... Vocês devem ter ouvido porque ela é muito batida. Uma enchente está acontecendo, tá inundando tudo. E aí tem um cara numa pedra e a água tá quase chegando na pedra, né? E aí ele fala, Jesus, né? Meu Senhor, me ajuda a sair dessa. E aí ele tem muita fé, ele tem certeza que Deus vai tirar ele dali. Aí passa um botezinho e oferece, fulano, vem, vou te ajudar. Ele fala, não, obrigado, né? Deus vai me ajudar, Deus vai me tirar daqui. O barquinho vai embora. A água tá subindo, passa um outro bote de resgate. Vem. Não, Deus vai me ajudar a sair daqui. E aí o bote vai embora, né? Maluco, não discute com maluco. Resumo da história. A água subiu, matou, né? O Joãozinho, sei lá. O Joãozinho foi lá encontrar com Jesus Cristo. Pô, Jesus, coloquei toda a minha fé naquele momento, pedi sua ajuda, orei. E cadê a ajuda? Morri? E aí Jesus fala, olha, meu filho, eu te mandei 2 botes. Tu negou os 2. Eu não sabia mais o que fazer. Não teve jeito. Eu te dei ajuda e você negou a ajuda. Então, se você tá hoje, né, o que a gente fica aí de lição? Se você tá hoje esperando cair do céu, que Jesus Cristo venha na terra e te dê ali, né, o passo a passo do que seja, né, o que tenha que ser feito, você pode se decepcionar e ficar chateado com Jesus e falar assim, caramba, pedi tanto, queria tanto, né, prosperar e o negócio não aconteceu. Porque não vai ser natural, não vai cair no seu colo, né, como um passe de mágicas. Vai exigir que você tome decisões, que você parta para ação, vai depender de você. E tem uma coisa, gente, é outra coisa clichêzona, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. E é mais ou menos isso. Ter um consultório, ter uma clínica, né, organizada, com os processos, né, bem planejados, dá trabalho. Se fosse fácil, né, a gente já fazia intuitivamente, não é intuitivo. Então, contem com ajuda, sabe? Não adianta assistirem, né? Eu adoro vocês assistindo live comigo, mas não adianta assistir a live comigo e só ouvir o blá blá blá. Nossa, a Clara fala tão bem, gosto de ouvir a Clara, me dá um ânimo e ponto. E não aplica nada do que a gente fala e não leva pra tua realidade o que a gente discute aqui. Tem alunos, gente, tem médicos que não são alunos do Descomplique, que acompanham o nosso trabalho há muito tempo aqui e que têm resultados incríveis. Tem uma uma médica, colega Dani Endócrino, cara. Ela não é aluna do Descomplique, do nosso curso de gestão de marketing. Ela conseguiu tornar a clínica dela independente dos convênios só com o que ela viu aqui nosso. Ela montou uma estrutura que ela tem outras endócrinos hoje trabalhando para ela, todo mundo no particular. Não é numa cidade grande, é uma cidade pequena. Tudo, ela fala comigo, Clara, tudo que eu fui implementando foi com base no que o Descomplique fala gratuitamente. Agora, ela assistia a live e falava assim, opa, dessa live, o que eu posso aplicar no meu negócio? Pô, isso eu consigo aplicar hoje. Ela podia dar um insight por live, mas ela tirava alguma coisa. E aí ela colocava em ação.
Aí depois vinha uma live tirar dúvida, ela perguntava, Clara, aí não sei o que aconteceu, assim, qual a sua sugestão? E eu tiro dúvida, gente, de aluno, não aluno, aqui ao vivo, eu não quero nem saber, eu tô aqui para dar abundância de conteúdo mesmo. Então, ela foi crescendo e mudando completamente o padrão dela, né, de atendimento, só com o nosso conteúdo gratuito. Agora, implementando. Então não adianta ficar aqui só pelas palavras motivadoras, porque eu dou uns sacodes. Esse sacode tem que te sacudir e te colocar para agir. Se só te sacudir, não vai ser suficiente. Combinado?